expressão que vai entrando no seu casamento, que vai entrando na sua vida espiritual, que vai entrando na sua vida acadêmica, que vai entrando na sua vida profissional, e que hoje é uma coisa sem expressão pequena, mas poderá tornar-se a razão de uma grande queda na sua vida. O primeiro ponto do sermão desta noite: é incrível ver como pequenas coisas, raposinhas, podem mudar a história de uma vida. E isso aqui, esse primeiro ponto, fala de passado. Entenda com o pastor, pessoas que começaram uma vida cheias de esperança, porém em algum momento, ou em algum momento da vida, não souberam lidar com situações pequenas, que foram crescendo, se acumulando e se tornaram grandes problemas. E onde havia esperança, planos maravilhosos, construíram uma história de insucesso. Tem gente assim, gente amarga no casamento, gente amarga na igreja, gente com uma história muito difícil. Mas quando começou a vida, tudo era maravilhoso, tudo era esperança. Se sentiam cheios de autoridade, cheios de velocidade, cheios de força, mas porque se limitaram ou foram limitadas pela ação do diabo ou de pequenos problemas, tornaram-se hoje pessoas completamente amargas, humanos ou seres humanos cheios de medo. Vou contar uma história para vocês. Eu estive em São Paulo e fui recebido pelo gerente nacional de vendas de uma empresa chamada Spezia. E lá, em dado momento, ele me apresentou o dono da Spezia e a esposa dele. Um stand muito bonito, lá da pertinho, muito bonito. E aquele homem, ele me fez um convite, depois de conversar comigo no segundo dia. Ele sentou-se comigo e disse assim: Paulo, eu gostaria de fazer um pedido a você. Você é pastor, né? Eu falei: sou. Você pode dar uma palavra de ânimo ao coração das pessoas da nossa empresa? Em 2015, olha o que você está fazendo. Em 2015, eu vou alugar um hotel e você virá aqui apenas para fazer esta palavra. Eu digo: venho, faço isso com o maior prazer. Aí eu peguei aquele homem e falei assim: você conhece a palavra de Deus? E ele disse: Paulo, eu sou devoto, e disse lá o santo que ele era, e eu quero conhecer a palavra de Deus. Então eu falei: você me permite pegar a Bíblia? Eu disse: claro que sim. Fui lá, peguei a Bíblia, numa mesa, na hora de uma feira de informática, com trânsito para todo lado, eu abri a Bíblia e lemos juntos 2 textos. E ele leu os textos ali da palavra de Deus, ele ficou profundamente comovido com a palavra que leu. Eu disse: essa palavra fala sobre a sua vida. E ele disse: olha, que coisa tremenda, eu não conhecia isso e tal. Eu falei: ótimo, então foi bom, agora você já conhece a palavra de Deus. E aí eu estou na porta, vem um outro rapaz, ele disse assim, pegou pelo braço e falou: pastor, posso lhe dar uma palavra? Eu digo: pode. Eu estou sedento da palavra de Deus, então pode me ajudar? Eu falei: posso. E deu uma palavra com ele, e o outro falou assim: olha, tinha um camarada lá, que ele contava para todo mundo que eu era pastor. Então ele dizia assim: vem cá que ele vai dar uma palavra. Aí ficava aquela coisa tremenda aquilo lá. Mas o que mais me impactou foi olhar um homem, um profissional, que caminhando comigo disse assim: Paulo, você não sabe a história da minha empresa, né? Eu falei: não sei. É uma empresa familiar. Eu vou te dizer o seguinte: um dia eu ainda era um pouco jovem, a empresa tem 20 anos hoje. Ele tem 45, eu tinha 24 ou 25 anos, né? E ele disse assim: Paulo, eu disse para um amigo meu: eu vou montar uma empresa, vamos? E ele falou: mas empresa para quê? Para vender sapato. Eu falei: não, mas tem tanta empresa que vende sapato por aí. Tem tanta empresa que faz a mesma coisa. Você vai vender sapato? Você é louco, isso aí não vende, mais sapato de homem não vende. Ele falou: mas eu queria montar isso aí. Eu não tenho dinheirinho. Ele disse: Paulo, eu tinha dinheiro para comprar 2 carros, porque trabalho há muitos anos. Então eu ia trabalhar, andava de bicicletas, e meu pai era pobre, minha mãe era pobre, então eu andava de bicicleta, e eu juntava todo o dinheiro que podia, fui juntando, e tinha dinheiro para comprar 2 picapes. Aí eu falei: com isso eu posso comprar máquinas. E aí ele passou e convidou um amigo para fazer com ele a empresa. Eu disse: não vou fazer esse negócio e tal. E ele falou: então eu vou sozinho. E ele montou a fábrica até que um amigo saiu da empresa e foi procurar e disse: olha, eu estou fora da minha empresa, agora o banco me mandou embora, ou eu saí do banco,
você tem espaço para eu trabalhar? Ele disse, tenho. Então pegou um pouco do dinheiro e já estou comprando mais. E aí ele fazia assim, Paulo, era eu e ele, éramos eu e ele. Ele produzia, ficava dentro da fábrica, a gente dizia que era uma fábrica, era um negócio fundamental, Paulo. E aí eu ia vender na rua. Então eu cheguei para uma pessoa longe, lá embaixo, e disse assim, olha, o senhor gostou do sapato? O cara falou, gostei sim do sapato. E eu desci, senhor. Ele foi lá. E ele foi lá e fez o pedido e foi embora. Eu disse, eu vendo esse sapato, e o senhor gostaria de comprar esse sapato? Ele falou, quantos sapatos você pode fazer por mês? Ele falou, olha, eu tinha uma capacidade de produção muito pequenininha. Então eu disse para ele assim, um mês tem 20 dias úteis. E o homem perguntou para ele, e quantos dias, e quanto você pode produzir por dia? Ele falou, bom, 10. Bom, eu posso produzir 150 pares, coisa pequena. E o homem fez assim, daqui. Fez um pedido e falou, toma aqui. Aí ele falou, Paulo, eu não acreditei que quando eu olhei assim, ele estava me pedindo 1.500 pares de sapato. Aí eu corri e liguei na fábrica, olha, ele comprou 1.500 pares, caramba, meu primeiro cliente comprou muita coisa, ele comprou a produção da fábrica toda. E a produção dele é muito pequena. Então, aquele homem foi o primeiro a dar o pedido para ele. E até hoje compra com ele. E a fábrica se estendeu. E ele disse, hoje eu abri com minha mãe, eu dou emprego para minha mãe, para todos os meus irmãos, ninguém sai da empresa. Os meus irmãos chegam às 6 horas da manhã e vão embora às 5 horas da tarde. Todos, pontualmente. E eu pago a todos eles e quando querem ir para outro lugar, eu não deixo, eu cumpro a oferta. E nós somos hoje 400 pessoas dentro da fábrica, nós sustentamos o emprego. Olha que coisa tremenda. Você sabe como é que começou isso? Um sonho. Sabe aonde a raposinha tentou entrar? E é isso, cara, todo mundo faz sapato. Para que vai ser mais um? Por que razão? Você está entendendo isso que o pastor está dizendo? Esse homem poderia estar hoje empregado numa fábrica de sapato, colando sola, que é o que ele fazia na outra fábrica. Mas não, ele tem a sua fábrica porque Deus pôs no coração dele. Ele teve uma visão, ele foi um homem visionário e não prestou atenção nas raposas que poderiam ter travado uma história de sucesso. Quantos de nós começam seus projetos olhando para frente, são travados por causa de uma vida doentia, por causa das raposinhas, dos probleminhas pequenos? Só focam problemas pequenos, só tem dificuldades, só tem lutas. Que constrói uma história de inquietação, mano. Está entendendo o que o pastor está falando? Amém? Sim ou não? Amém. Amém? O segundo ponto do sermão. É incrível ver. Sim, é incrível ver como pessoas, diga comigo, é incrível ver como pessoas. Não é nada disso. Vamos dizer comigo de novo. É incrível ver como pequenas coisas podem mudar a vida de uma pessoa. Se no primeiro ponto é incrível ver como pequenas coisas podem mudar a história de uma vida, isso fala do passado, agora eu falo do presente. É incrível ver como pequenas coisas podem mudar a vida de uma pessoa no presente. Então eu olho para hoje. Se olhar para o passado, a gente já sabe que tem uma história de muita luta, de muito desentendimento, de insucesso, de coisas começadas e mal acabadas. A história que nós lemos aqui de Cantares de Salomão, uma história bonita. E num dado momento, alguém com os olhos abertos diz, espera aí, tem raposa no meu quintal. Você sabe o que faz a raposa? A raposa, ela se alimenta. A raposa é raposa, né? Ela se alimenta das coisas que você, principalmente uva, barreiras, né? E ela é tão persistente em alguma coisa que quando ela quer aquela alguma coisa, ela se torna agressiva a ponto de atacar qualquer animal, inclusive o ser humano, muitas vezes maior do que ela. Um dente violento. E sempre que ela ataca e fere o animal, esse animal morre de raiva. O ser humano tem que correr para o hospital para poder tomar a injeção, por causa da violência
com que esse animal trata os seus animais. Conta a história que uma raposa chegou numa parreira lá bem grande, e aí viu a uva lá bonitinha, e ela tentou pegar e não conseguiu. Ela pulou e não conseguiu. E aí ela pegou uma vara muito alta. Ela não conseguiu, mas ela olhou. Ela quer saber? A verde mesmo. Vai embora. Não é história para mim, não. Tem gente que entra na sua casa para estar de olho, para minar, para buscar aquilo que é teu. E quando não consegue, desdém. E quando consegue, nem usa. Fora. Porque o interesse não é o que você tem, mas é você. É que você não tem. Você inveja, pastor? Chama como você quiser isso. Mas isso é uma verdade. Então há projetos na sua vida que ficam falidos, contando uma história ruim, porque você permitiu que uma raposa entrasse na sua casa e destruísse seus projetos, seus planos, formando a história que você tem hoje alimentada. Mas quando eu falo de presente, quando eu digo a você que é incrível ver como pequenas coisas podem mudar a vida de uma pessoa, falando do presente, pessoas que não souberam lidar com relacionamentos, guardam ou acumulam, presta atenção, tantas vezes rancores, tantas vezes abrigam uma rixa no coração, sentimentos facciosos, tornam-se seres humanos que vivem sempre armados e na defensiva. Você está entendendo o que o pastor está falando? Está entendendo o que o pastor está dizendo? Então eu estou falando de um presente, não estou falando mais do passado. Eu estou falando que o passado, ou seja, uma sucessão de coisas inacabadas, transformam as pessoas hoje em pessoas indesejáveis, doentes. Eu tenho uma prima, e aí eu vou falar da minha família, e ela é uma pessoa completamente doente. Ela vê inimizade em tudo, ela vê inimizade em todos. Ela acha que todo mundo conspira contra ela. Isso é fruto do quê? De uma alma ferida. Uma pessoa que começou a vida com tanta esperança, ela fazia fotonovelas, bonita ela, linda ela, mas se tornou uma mulher amarga, feia. Se conversa com ela, todo mundo é contra ela. Os filhos dela são enclausurados. A vida dela é um peso, porque tem problema com os filhos, problema com o marido, problema com a mãe, problema com o pai, e odeia todo mundo. Uma pessoa que tem uma vida destruída, amados. Isso é um presente. Mas por quê? Porque em dado momento entra na sua história de vida, quando tudo ia muito bem, algo que ela não soube excluir da sua vida. Ela não soube lidar. E a consequência disso é um ser humano não só cheio de medo, mas um ser humano que vive na defensiva. Um ser humano que você não pode dar uma palavra porque ele já pensou mil e uma coisas ruins acerca do que você disse. E quando você chega a falar com ela, você nunca tem boa intenção, está sempre tentando tirar algo dela. Está acostumada a perder. Perdeu o marido, perde o amor dos filhos, perde a esposa, perde o emprego, perde as oportunidades, e quando chegar lá na frente, vai ver que a vida passou e ela foi a pessoa mais infeliz do mundo. Por que razão? Por causa de pequenas coisas. Aprendeu a superestimar coisas que ela não deveria nem sequer dar valor.